Com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. 2 Samuel, capítulo de número 16. Glórias a Deus. Livro histórico de 2 Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus. Sonoplasta, me dá um pouco de agudo aqui, por gentileza, filho. Glória a Deus. Quero tributar a Deus e agradecê-lo pela oportunidade de mais uma noite poder estar nesta maravilhosa presença. Pastor Fábio, muito obrigado por conceder a mim a oportunidade e honra de ministrar esta amada igreja e confiar a mim este púlpito e este microfone. Que Deus vos abençoe. Aos obreiros em minha retaguarda, que Deus vos abençoe. 2 Samuel capítulo 16, versículo 23, diz assim o texto: E naquela época, os conselhos de Aitofel eram seguidos como se fosse a própria palavra de Deus. Tanto a Davi como a Absalão o seguiam. E naquela época, os conselhos que Aitofel davam eram seguidos como se fossem a palavra do próprio Deus. Tanto a Davi como a Absalão o seguiam. Capítulo 17, o mesmo verso de número 23. Diz assim o texto: E quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou ao seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo de seu pai. Mais uma vez, irei repetir a leitura. E quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo de seu pai. Tome o seu assento, por gentileza. Curve a sua cabeça por 30 segundos. Senhor meu Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra. Encarecidamente, Senhor, peço que ilumine a minha mente. Abra os meus ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Torna sensível ao meu coração, ao Teu Santo Espírito. E se houver porventura um bloqueio espiritual nos ouvidos do que irão ouvir esta mensagem, pela Tua palavra seja eliminado agora. E que cada um que esteja presente, do mais novo ao mais velho, seja visitado pelo Teu poder. É o que nós pedimos, Senhor. Assim como disse Davi, e guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, que esta palavra seja guardada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nesta noite eu quero compartilhar com vocês a história de um homem que decidiu por um momento em sua vida acabar com a sua história. Colocar um ponto final em sua trajetória que
a própria Bíblia nos revela uma trajetória muito linda e muito importante para a sua nação. A verdade é que esta temática é uma temática o tão quanto sensível e polêmica. A Bíblia só vai mencionar 2 personagens que se suicidaram, que tiraram a sua própria vida. Um deles é o mais conhecido pela igreja, que é Judas Iscariotes, o traidor. Homem que, em um período de remorso, não encontrando a oportunidade e a misericórdia de Deus em suas ações, guiado pelo laço do adversário, enforcou-se e teve as suas entranhas esparramadas pelo chão. O outro personagem está no Antigo Testamento, que é Aitofel, homem que também decide por um momento tirar a sua própria vida. A verdade é que esses 2 têm 2 coisas em comum. Falar deste tema é um tema muito delicado, pois temos em nossa mente, muitas das vezes, quando alguém em nosso meio que participa da igreja, que cultua conosco, que participa da ceia conosco, que adora conosco, pessoas que fazem parte do convívio cristão e tomam uma decisão dessa, rapidamente em nossa mentalidade a condenamos-as, já justificando sendo esta lançada ao inferno. A verdade é que o suicida, ele não tira a sua vida pelo fato que ele tem prazer na dor ou porque ele ama a morte. A verdade é que o suicida, quando ele tira a sua própria vida, é porque ele não está mais suportando o processo que ele está vivenciando em sua vida. Em alguns momentos traição, em alguns momentos decepção, em algum momento só ele sabe, só ele e Deus. E a verdade é que é nesses momentos de decepção que o inimigo perambula no âmago do nosso íntimo, tentando fazer com que nós tomamos essa decisão, porque ainda nós dentro da igreja, orientados pela palavra, apacentados por Jesus, não estamos isentos desta atitude. Pois Judas teve o melhor pastor, pois Judas teve o melhor amigo, pois Judas vivenciou e contemplou coisas que eu e você acredito não vivenciar e contemplar. Pois ele se assentou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele apertava, abraçava ele, beijou Jesus. Mas, na verdade, ele criou uma expectativa em Jesus que Jesus não tinha para nem ele, nem para ninguém. E aí é onde está o equívoco. Quando nós criamos uma expectativa em Deus que Ele não revelou para nós. Quando nós queremos que Deus ande por um caminho que Ele não andará ao meu e ao seu favor. A verdade é que nós achamos em nosso achismo que podemos ensinar Deus a trabalhar em nossa vida. Achamos que podemos dar palpite naquilo que Deus tem para fazer no nosso casamento, na nossa empresa, no nosso ministério, como se porventura estivesse em nosso controle tal coisa. Então, a expectativa de Judas em Jesus era que Jesus se assentasse no trono, que Jesus governasse e levantasse um grande exército em Israel e combatesse o Império Romano, combatesse César, combatesse Roma e tornasse uma Israel novamente unificada
e não tendo que prestar contas a um outro império. Esta era a expectativa de Judas. Ele esperava um Jesus político. Ele criou em Jesus uma imagem que ele queria que Jesus fosse. E o que todos os judeus esperavam. E Jesus vem por um outro caminho. E isso não é diferente, porque por muitas das vezes esperamos e almejamos e conjecturamos que é por aquele caminho que Jesus vai vir e operar o milagre. Será por aquele indivíduo, será por aquela porta, será por aquele alguém que ele vai trabalhar em minha vida. Enquanto os judeus estavam esperando uma palavra no templo, Deus levanta um profeta na beira do rio Jordão para pregar a palavra do arrependimento. Enquanto todos estão olhando para o templo, para os corredores do palácio, aonde seria levantado um rei, Deus está levantando alguém no meio de uma manjedoura, nascendo entre os animais, no meio de uma família pobre e humilde, para cumprir o seu propósito. Então, dentro da expectativa de um judeu, não é por aqui que Deus vai vir, porque ele virá como um rei, então ele virá do trono. Ele virá dentro de um palácio. A palavra tem que vir do templo. A palavra tem que vir dos sacerdotes. A palavra tem que vir dos escribas, dos fariseus. Mas Deus está falando na beira do rio Jordão, em um homem aonde nem tem uma identidade própria, que ninguém sabe identificá-lo quem ele é. E ele, em sua humildade, levantado por Deus, não tomando glória para si, diz: sou apenas uma voz que clama no deserto. Então Judas, como uma grande maioria, esperou um Jesus político. E quando ele andou com Jesus, foi escolhido por Jesus e viu com que Jesus não era aquilo que ele pensava que ele fosse, ele decidiu entregar Jesus porque ele se sentiu traído. Ele se sentiu enganado. E tem muitas pessoas que hoje viram as costas para a igreja porque se sentem enganados. Porque aquilo que tem sido pregado em nossos altares, porque eu estava conversando hoje com o pastor Fábio sobre isso, não é evangelho, é prospecção de vida pessoal. Uma boa parte do que se prega hoje, em grandes lugares, em grandes plataformas, não é uma palavra que vai lhe conduzir a Cristo e aquilo que Ele tem para a tua vida, mas é sucesso pessoal, sucesso profissional, uma vida próspera e uma vida rica. Jesus não te chamou para isso. Jesus não te chamou para você vir aqui e sair um empresário. Jesus não te chamou para cá para restaurar o teu casamento. Jesus não chamou você aqui para trocar de carro, para abrir uma empresa, para te formar um microempreendedor individual. Jesus te chamou para cá, para se arrepender dos seus pecados e ter uma vida nova diante de Deus. É esse o chamado que Deus tem para a tua vida. Deus não chamou ninguém aqui para ficar famoso, para gravar CD, para andar de avião, para ficar hospedado em hotel, para viver uma vida de luxo. Jesus não chamou ninguém para isso. Ele chamou para a gente se arrepender diariamente, para ter uma mudança, uma transformação. A verdade é que no século XVIII, o príncipe dos pregadores, Spurgeon, vai dizer que chegaria um tempo em que será necessário usar um microscópio para encontrar uma grama de evangelho nos sermões. Bem-vindo. Este é o tempo presente. O tempo onde se fala de fama, de sucesso, de estrelismo, e não se fala de renúncia, se fala de cruz. Todo mundo quer ouvir de pão, todo mundo quer ouvir de água virando vinho, todo mundo quer ouvir de mar se abrindo, mas não querem ouvir: pega a sua cruz e siga. Palavra de renúncia, santificação. Querem uma palavra que massageia o ego, uma palavra que levanta a sua autoestima, que faz você sair lá para fora querendo devorar o mundo.
Está cheio de coach no YouTube. Está cheio de pessoas para inflar o teu emocional e fazer você um vencedor lá fora. Mas a proposta do púlpito não é essa. Então estamos criando uma expectativa de um Jesus que ele não tem apresentado para nós. Porque muitos estão apresentando esse Jesus, então muitos estão lá fora, porque se sentem enganados. Mas eu quero falar hoje de um homem que tirou a sua própria vida. Eu poderia falar de tantas coisas aqui nesta oportunidade, pastor Fábio. Poderíamos falar da cura da mulher do fluxo de sangue. Poderíamos falar das quedas da muralha de Jericó. Poderíamos falar de milagres que Jesus fez na vida dos discípulos, mas eu escolhi falar de um homem que se matou. E na verdade precisamos ouvir palavras desse tipo. Porque o pregador diz no capítulo 7 de Eclesiastes, verso 2, que melhor é estar na casa onde há luto, do que na casa onde há festa. Porque quando estamos em um funeral, saberemos que todos os vivos para lá vão e eles não podem esquecer destas coisas. A Bíblia conta a história de alguém que morreu, de alguém que se entregou, de alguém que deu a sua vida para que hoje você e eu estivéssemos aqui nesta noite. Então precisamos ouvir a história de alguém que morreu. Para que serve o Antigo Testamento? Para formar doutrinas? Para que serve o Antigo Testamento? Para vivermos a lei? Não. O Antigo Testamento serve como base para não cometermos os erros que os nossos pais cometeram, mas andarmos na graça de Deus, andando em comunhão, buscando acertar diariamente na oportunidade que nos é concedida. Então, quando você quer ver o fim trágico de alguém, leia o Antigo Testamento, que o que mais tem é a história triste de pessoas que se desviaram, desobedeceram e perderam a bênção de Deus ao seu favor. Este homem que eu quero particularizar a história dele, era um homem que se destacou. Um homem que na verdade fez com que Davi fosse o que ele foi. Não tirando o mérito de Deus sobre o chamado de Davi e o seu ministério. Mas a verdade é que ninguém constrói ministério sozinho. A verdade é que ninguém é pastor sozinho. Ninguém é pregador sozinho. Ninguém é diácono sozinho. Ninguém é músico sozinho. Todos nós precisamos de alguém. Para eu me tornar pregador, eu precisei dos professores que me ensinaram. Para as pessoas estarem hoje ouvindo a palavra de Deus, ela precisa dos pregadores, dos ministros, dos professores. Ninguém chega aqui sozinho. Para você entrar aqui e se tornar crente, se tornar um vaso, se tornar um profeta, alguém pregou para você. Para você desenvolver uma desenvoltura ministerial, ter uma boa adicção, um bom canto, alguém lhe concedeu a oportunidade. Você não chegou aqui sozinho. Alguém lhe ajudou. Alguém lhe estendeu a mão. Alguém lhe mostrou o caminho. Oh glória. Fala para o teu irmão assim, não anda sozinho não. Fala para o teu irmão assim, não se isole não. Não seja narcisista o suficiente achando que você não precisa de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. O próprio Jesus nos aconselha, é necessário que ande de 2 em 2, para que se um cair, o outro o levante. Tem muitas pessoas se isolando, tem muitas pessoas achando que podem, mas não. Estamos aqui para nascer unidos, é no coletivo que iremos subir ao céu. Ninguém chegará sozinho. Até a pessoa mais egoísta e triunfalista que existe
queria bater no peito e dizer, cheguei aonde cheguei por mérito meu. Não. Teve que precisar das costas de alguém para se apoiar. Teve que precisar pisar em alguém para chegar onde chegou. Teve que precisar dar uma rasteira em alguém, humilhar alguém, passar alguém para trás para alcançar os seus objetivos. Ou não é assim aí fora, pastor Fábio? Ninguém chegará sozinho a lugar nenhum. Davi se tornou um grande rei. Davi não acrescentou uma lei. Davi não proclamou uma guerra. Davi não desenvolveu nada em Israel. Davi não formou alianças alguma sem os conselhos de Aitofel. Tudo que Davi premeditava a fazer, ele convocava Aitofel e lhe pedia conselhos, dizendo, meu amigo íntimo, meu amigo fiel, para onde devemos ir? Para onde devemos caminhar? Qual será o passo a ser tomado? Qual a atitude, qual a postura, qual a conduta que eu devo agir para alcançar aquilo que eu pretendo, para que o nome de Deus seja glorificado? E perceba que nós lemos do capítulo 16, verso 23, que os conselhos de Aitofel eram como se consultasse a palavra do próprio Deus. Tudo que Aitofel diria ou ditava era batata, como diz na língua popular. Se ele falava, faça isso, faça aquilo, era certeiro. Parecia que era uma palavra do próprio Deus, direcionada, uma coisa determinada. Os estudiosos vão dizer que Aitofel foi considerado o homem mais sábio do mundo, anterior a Salomão. Mas em um momento de sua vida, Aitofel criou uma expectativa. Ele criou em alguém uma imagem que esse alguém não tinha a lhe oferecer. E esse é o erro que muitos estão criando. Este é o erro que muitos estão cometendo. Eu conheço muitas pessoas que estão lá fora. Eu conheço muitas pessoas que já não têm mais vontade de executar o ministério. Eu conheço muitas pessoas que não têm mais desejo de se envolver, de participar e de crescer, porque estão olhando para vidas, para pessoas normais como ela. E criam nelas expectativas, criam nelas figuras. E por uma decepção decidem parar, decidem não continuar, decidem não investir, decidem não continuar caminhando. E isto aconteceu com Aitofel. A verdade é que Aitofel era um homem que ele serviu a Davi na política. Não somente ele serviu, como seu filho, Eliã. Eliã era, na verdade, um Aitofel, mas do poder militar. O que Aitofel era na política, Eliã era no exército de Davi. Eliã tinha um subordinado, um homem hitita, um homem que servia com amor o reino de Davi e obedecia a Eliã com temor e com tremor, porque sabia respeitar a hierarquia. Em um determinado momento, Eliã fica sabendo que este homem hitita era apaixonado por sua filha. E Eliã, com Aitofel, decide agora conceder o desejo desse jovem rapaz. E forma-se uma família linda. Aitofel agora está ministrando, participando, contemplando o crescimento de sua família. Ele vê a sua neta casar, ele vê o seu filho crescer, ele vê o seu filho se destacar, porque ainda em Samuel, capítulo de número 23, verso 34, nós veremos que na cidade de Davi, aonde moravam os principais guerreiros de Davi, estava a moradia de Eliã, estava a moradia de Urias, homem que servia a Eliã com tremor e temor, que casou com a filha de Eliã, com a neta de Aitofel, uma família linda que servia ao reino de Davi.
Em um determinado momento, diz o texto agora, exatamente no capítulo 12 de 2 Samuel, que Davi está confortável. Muito bom eram os conselhos de Aitofel, que fez com que Davi descansasse de batalhas. Davi agora está no palácio, pastor Fábio. Ele está confortável, ele decide caminhar sobre o terraço. Em um momento onde ele está caminhando, ele avista uma moça jovem, formosa, e ele pergunta: quem é aquela jovem? E eles respondem para Davi: a jovem é Betseba, mulher de Urias, o heteu. Ela é filha de Eliã. Davi manda um mensageiro chamar Betseba. Davi deita-se com Betseba, adultera com ela e comete um pecado gravíssimo diante de Deus. Chega agora aos ouvidos de Aitofel que Davi cometeu um grande pecado. Porque Davi não somente adulterou com Betseba, mas Davi agora planejou o assassinato de seu marido Urias. Davi destruiu a família de Aitofel. Davi tocou no casamento da neta de Aitofel. Davi mandou matar Urias, esposo de Betseba. E todo homem que tem um neto, tem uma neta e recebe o genro, tem como filho também. Então imagine agora o sentimento de Aitofel em saber que Davi mandou matar Urias, porque adulterou com Betseba. Aitofel agora decide se isolar na sua cidade, Giló, que ficava no extremo sul de Jerusalém, na região de Judá, já beirando o deserto do Negueb, bem no fim de Israel. Ele decide ficar sozinho, ficar longe. Ele decide se afastar de tudo o que diz respeito a Davi, porque ele está amargurado. Ele criou uma expectativa em Davi. Ele serviu tanto Davi, ele criou tanto em Davi, ele apostou tanto em Davi, que na hora que ele mais precisou, Davi tocou em sua família. E às vezes é assim na minha e na sua vida. Criamos tanto uma expectativa em alguém, investimos tanto em alguém, apostamos tanto em alguém, para quando menos esperar, essa pessoa nos virar as costas, essa pessoa nos puxar o tapete, essas pessoas nos traírem. É assim no ministério, é assim na família, é assim na empresa em que trabalhamos. Formamos amigos, investimos, ajudamos, compartilhamos conhecimento, abrimos portas, ensinamos, mas quando precisamos, ela não estende a mão para nós. Viram as costas. E é isso que nós precisamos hoje, neste tempo, se fortalecer e se forjar da ingratidão dos demais. Não é fazer alguma coisa para alguém, esperando algo em troca. Não é estender a mão para alguém, esperando ser visto e receber aplausos. Não é doar uma cesta básica para tirar uma foto no Facebook. Não é fazer alguma coisa para alguém para ser aplaudido pela igreja como sendo um bom samaritano, mas é fazer porque acredita na causa, é fazer porque tem recurso para executar, é fazer porque esse é o papel que Deus te chamou. Não é fazer esperando que seja retribuído, porque Pedro vai dizer que é lícito e agradável a Deus que quando vos fizerdes o bem, vos retribuíres com o mal. Aitofel criou, eu fiz dele ser quem ele era. Eu dei conselhos, eu ajudei, ele derrubou gigantes, ele venceu batalhas, ele expandiu o reino devido aos meus conselhos, mas ele tocou na minha família.
Não permita que a decepção crie em você uma mágoa. Não permita que a ingratidão dos demais crie em você um pause na tua vida. Não permita que você cometa o mesmo erro que Aitofel, levando sobre si uma amargura, porque alguém lhe virou as costas e lhe traiu. Não permita. Porque o homem que foi considerado o homem mais sábio do mundo, não teve sabedoria o suficiente para tirar de dentro de si a amargura do rancor. E esta é a pior das raízes. Se hoje, nesta noite, você está aqui e tem uma mágoa de alguém, que esta mágoa fique aqui neste culto. Se hoje você veio aqui guardando um sentimento contra alguém, que este sentimento fique aqui neste culto. Se hoje você tem alguma pendência com alguém, que este sentimento ficará aqui neste culto, e coloque nas mãos de Deus. Precisamos esperar que Deus atue segundo a sua vontade. Aitofel está aqui, não, Davi tem que pagar. Davi tem que, não, ele tocou na minha família, ele tocou no que, ele tem que pagar. Só queremos que ele pague da forma que nós queremos que seja. Só que o que Aitofel não viu, porque ele se isolou. Ele voltou para Giló, e a palavra Giló do hebraico significa exílio. Ele se despatriou, ele se exilou, ele se afastou de tudo, pastor Fábio. Só que ele não viu que a espada da justiça de Deus estava sobre a casa de Davi. Davi viu o seu filho tomar por mulher a irmã de seu irmão. Davi viu o seu filho matar o seu outro filho. Davi viu a contenda dentro da sua casa. Davi viu a divisão de dentro da sua casa. Enquanto Aitofel está lá longe, não, ele tem que pagar. Aí Absalão se levanta contra o reino e decide chamar Aitofel de Giló para aconselhar. E Aitofel fala: agora é a oportunidade que eu tenho para acabar com Davi. Ei, irmão, eles eram tão amigos, para você ver o trauma que Davi criou em Aitofel. Porque o Salmo 55, que na verdade é um salmo messiânico, que representa a traição de Judas com Jesus, diz assim: ó, não são os meus inimigos que zombam de mim, não são estrangeiros que me perseguem, porque se fosse, seria fácil eu me ocultar deles. Mas é tu, meu amigo íntimo, é tu que me dava conselhos. Sentávamos na mesma mesa, caminhávamos junto com a multidão ao templo. Davi está escrevendo sobre Aitofel. Olha como era, amigos, íntimos. Mas na hora do pecado cegou-se Davi, ele não pensou que Betseba era neta de seu melhor amigo. Ele não pensou. E a atitude de Davi fez com que Aitofel criasse um rancor mortal em seu coração. Talvez nesta noite você tenha uma mágoa de alguém. Talvez nesta noite você tenha uma pendência com alguém. Alguém que te feriu. Alguém que tocou no teu caráter. Alguém que tocou no teu nome, na tua família. E isso lhe corrói. Isso faz com que você atravesse a rua. Isso faz com que você saia do ambiente aonde esta pessoa chega. Isso faz com que você não consiga adorar a Deus em sinceridade. Assim como Ana e Penina atrapalhava o culto de Ana, incomodava, ficava desconfortável. Só que nós esquecemos, lembramos que Aitofel está nos traindo.
mas esquecemos que a nossa atitude fez com que ele tomasse aquela decisão. É fácil olhar o erro alheio, difícil é olhar o nosso próprio erro. Eu vim aqui dizer para você que talvez você está cobrando uma atitude de alguém com que você está tendo com outra pessoa. Eu vim aqui dizer para você que é tempo de tirar a máscara da hipocrisia, parar com que as pessoas sejam perfeitas, quando nem você consegue ser perfeito diante de Deus. Talvez você não está percebendo, mas uma atitude sua pode estar colocando alguém para fora. Uma atitude sua pode estar matando alguém. Uma atitude sua pode estar colocando alguém no fundo do poço. Davi não percebia. Davi não via, pastor. O pastor Fábio, ele não estava vendo. Para escrever esse salmo, ele não entendeu que foi ele que fez com que Aitofel se voltasse contra ele. Eu não estou aqui para justificar Aitofel. Eu não estou aqui para crucificar Davi. Mas eu estou aqui na qualidade de profeta para dizer para você: é tempo de tirar o rancor do coração, é tempo de liberar o perdão, é tempo de mudar a atitude, é tempo de olhar ao nosso redor. Se coloque de pé, por gentileza, eu vou encerrar. Aitofel tirou a sua vida. Aitofel era um homem de caráter, evangelista. Ele vai para a sua cidade, pastor Fábio. Ele coloca a sua vida em ordem. E ele se mata. Porque aquilo que ele queria, que Davi pagasse, que Davi morresse, não aconteceu. Porque esse foi o conselho que ele deu para Absalão. Mas Deus tinha um outro plano para Davi. Aleluia. Não é você que vai fazer aquele que te feriu pagar. Mas é Deus que tem na sua mão a balança da justiça. Não é você que tem o direito de julgar alguém qual a pena que ele tem que cumprir pelo ato que ele fez, mas é Deus que sabe de todas as coisas, como trabalhar, como fazer, como operar, como justificar alguém. Esta noite eu quero encerrar a mensagem dizendo para com que você não crie expectativas em pessoas. Não queira que elas sejam aquilo que você quer que elas sejam. O pastor Fábio não tem que ser aquilo que você quer que ele seja. O Emerson não tem que ser aquilo que você quer que ele seja. Eu não tenho que ser o que você quer que eu seja. Mas nós temos que ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Instrumento em sua mão, vaso em sua mão, para cumprir o propósito de Deus. E eu encerro nestas palavras. Antes de você estar nessa noite guardando a culpa de alguém, a mágoa de alguém, o rancor de alguém, saiba que uma palavra, uma atitude, um olhar seu pode ter levado alguém à morte. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, quem